Olá, você que acompanha essa mensagem através das plataformas digitais, do Facebook, do YouTube. Eu queria agradecer a você que acompanha as nossas mensagens postadas. Agradecer a você aí, né, que está inscrito no nosso canal. Para você, eu queria dar uma forte salva de palmas para você que está inscrito aí no nosso canal. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para todas as vezes que nós vamos estar postando as mensagens novas, entrevistas novas, tudo você venha estar acompanhando. Hoje eu quero entrar aqui em você numa série de 3 capítulos falando sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero que você acompanhe essas 3 mensagens, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito do nosso coração, que vai te ajudar você aí nos desafios do seu dia a dia. E para nós estar dando início a essa série de 3 mensagens, hoje nós vamos estar falando aqui sobre Deus Pai. E eu queria, desde já, convidar você a participar, né, das nossas lives, das nossas mensagens. Deixa seu comentário, né? Se você gostar, dá um joinha, mas deixa seu comentário, porque eu tenho certeza que através do seu comentário, muita gente vai ficar esclarecida, né? Muita gente vai ficar aí por dentro do assunto e vai ajudar as outras pessoas também através do seu comentário. Vamos lá. Iniciando aqui essa série, né? Vamos falar de Deus Pai. E eu separei aqui um versículo da Bíblia, um comentário da Bíblia, para a gente estar meditando aqui na palavra de Deus, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 43, e o versículo de número 10. Amém? Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, que está escrito assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e creis em mim, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, de quem eu sou Deus. Ainda que antes houvesse dia, eu sou Deus, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Essa leitura aqui, né, no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 10. Irmão, esse tema da existência de Deus, esse tema da criação de Deus é um tema muito complexo, que é muito debatido em faculdades, né? Que é muito debatido não só aqui no Brasil, mas também nesses países de fora, porque muita gente não acreditam em Deus, né? Existem tantas pessoas ateus até ao nosso redor também, né? E desde já aqui, né, a gente não está aqui para criticar nenhum ateu, mas sim que através dessa mensagem, você que é ateu venha refletir, né, sobre as coisas da vida, sobre a criação da vida, a criação do universo, não aqui num tom de crítica, não nada, mas aqui, né, para a gente estar meditando na palavra, estar aprendendo, né, porque esse assunto realmente é muito comentado, é muito discutido, principalmente entre a ciência, né, que a gente bem sabe que a ciência não anda muito, né, do lado de Deus, do lado da fé, né. E tem muitos cientistas que eles criam bastante tese, né? Bastante argumento, bastante teoria, né? Quanto à existência de Deus. E nesse primeiro episódio, nessa primeira série aqui, nessa primeira mensagem, né? Nós vamos estar falando justamente isso, né? E aí, desde já eu já te faço uma pergunta. Você acredita em Deus? Você acredita na totalidade de Deus? Você acredita que Deus ele está conosco? Interessante, né, que a Bíblia nos relata que tinha um homem ali, né, na cidade ali, né, da Judéia, na cidade ali de Jerusalém, que ele não acreditava, né, que Jesus Cristo ele tinha ressuscitado entre os mortos. O nome deste homem era Tomé, né? Hoje em dia muitos até falam, né, que
tem que ver para crer, igual Tomé. E Tomé foi assim. Tomé, ele teve que tocar em Jesus. Tomé, ele teve que ver Jesus para ele crer, né? E quantas vezes não tem assim ao nosso meio, né? E é interessante, né, que dentro dessas teorias, né, que o mundo não foi feito por Deus, o mundo não foi criado por Deus, existe uma dessas teorias que ela ganhou muito força ali no âmbito cientista. Existe muita teoria. Essa teoria ela criou muita especulação, até porque hoje a maioria dos cientistas ela acredita mais nessa teoria que é o Big Bang, que nada mais significa que uma grande explosão, né? E essa teoria, meu irmão, ela foi criada no século XX, a partir do ano ali de 1920, pelo filósofo chamado Georges Lemaitre. E esse filósofo, meu irmão, ele criou a teoria do Big Bang. É isso mesmo, esse filósofo criou essa teoria do Big Bang, né? Essa teoria, né, que a partir da expansão violenta, né, de uma parte de uma molécula, né, de um átomo, né, que ela ficou extremamente quente, essa molécula, ela ficou extremamente, né, afobada ali de tão quente, né? Ela ficou imprensada com tanto calor que um dia ela explodiu. E quando essa molécula explodiu, segundo esse cientista Georges Lemaitre, quando essa molécula explodiu, aí que deu origem ao universo, né? Que foi criado ali, né? Os planetas que hoje nós conhecemos como Júpiter, Marte, né, Plutão, né? E foi através dessa explosão dessa molécula, segundo esse cientista Georges Lemaitre, que ali surgiu, né, a criação do universo, do mundo, dos céus e da terra, né? E foi criando força, né? Essa teoria, né? Desse cientista, né? Foi criando força, né? Que a partir dos anos mais para frente, Albert Einstein, que foi um grande cientista também, ele fez, né, uma tese ali, né, refutando e dando força a essa teoria de Georges Lemaitre, que foi, né, que aí que deu mais peso, deu mais força essa teoria do Big Bang. Tanta força essa, tanto poder deu essa teoria, que hoje em dia a maioria dos cientistas, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo afora, eles tomaram essa teoria como primordial para a vida. Eles pegaram essa teoria como se fosse verdade absoluta. E esses cientistas, eles creem mesmo que essa teoria do Big Bang, que foi ali a criação do mundo. Porém, existe uma outra parte, e eu posso dizer que com propriedade que bem antes dessa teoria desse George, que são mais voltados para a fé, que são mais voltados na crença em que Deus é o criador da humanidade, que Deus ele é o supremo criador dos céus e da terra, né? E depois disso, né, que houve outras teorias ali, né? Teve a teoria M, né, que também levou muita gente a acreditar nessa teoria. Teve a teoria da gravidade quântica, Loop também, né, que levou ali muita gente a acreditar, né, que foi através da gravidade, né, que entre moléculas, entre partículas ali que foram se unindo e que foram formando os planetas, né? Mas assim, a base dessa teoria, tanto a teoria M, quanto a teoria da gravidade, quanto a teoria do Big Bang, foram assim, surgiram do acaso. Essas teorias, elas dizem, né, e refutam que foi através de uma explosão, né, como o Big Bang, que foram através do acaso de junção de moléculas com partículas, que foi através do acaso que surgiram planetas, céus e terra. Porém, como eu disse outrora, existe uma outra parte, né, que vai mais pelo lado da fé, que vai mais pelo lado da religião, que acredita que realmente fora Deus que criou os céus e a terra. E segundo a tese desses que acreditam, né, que foi Deus que criou os céus e a terra, o fundamento dessa fé, dessa crença, é que é um ser supremo que criou coisas extraordinárias.
Segundo eles, é um ser multi-inteligente que criou as coisas ali totalmente separadas no seu devido lugar e muito antes, né, de existir céus e terra. Segundo essa teoria, já existia a presença desse Deus supremo, desse Deus altíssimo. E eu refito mais uma vez a minha pergunta: você acredita em Deus? Em qual dessas teorias você está baseada? Em qual dessas teorias você está fundado, tem um fundamento para você na sua vida? Se é a teoria do Big Bang, onde tudo explodiu do nada, onde uma partícula superaquecida, uma molécula muito aquecida, se explodiu ali e deu, né, a formação dos planetas, a formação do mundo. Ou você acredita na teoria da gravidade quântica, que foram, né, a gravidade, a junção das moléculas, a junção das partículas que foram feito céus e terra, mas sem um fundamento e sem uma base, né, ali sólida de quando tudo começou? Ou você é desses, como eu, nesse grupo que acredita que existe um Deus supremo, que existe um Deus maior do que tudo isso, que ele foi, né, o motivo, que ele foi o autor e criador de todas as coisas, quanto céu, tanto terra. E para isso, eu, né, debruçando aqui sobre essas teses, sobre essas teorias, eu quero voltar para você ao olho da Bíblia. Qual que é a ótica da Bíblia sobre essa questão de criação? Qual que é a ótica da Bíblia que fala sobre a questão do início? Porque é interessante que a Bíblia é um dos poucos livros que ela vem nos dando assim, né, explicações, que ela vem falando de fato, que como as coisas veio a se existir, como as coisas veio a se surgir. E é interessante que no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia ela vem dizendo ali que Deus criou os céus e a terra. É interessante que a Bíblia fala que Deus criou os céus, que Deus foi o autor e consumador da criação dos céus. Deus criou os planetas, Deus criou as galáxias, Deus criou tudo que está em seu devido lugar. É interessante que nós, né, eu vi uma reportagem hoje que esse ano vai ter o alinhamento perfeito de todos os planetas e da Lua do Sol. E vai ser lindo porque a gente vai conseguir ver a lua de sangue, que é a famosa lua vermelha, que a gente vai conseguir ver através desse alinhamento o eclipse solar. Daí a gente tem um pouco de noção de como que essa criação foi perfeita. E eu quero provocar você. E eu queria que você gerasse essa dúvida na sua cabeça, porque é interessante, porque a gente sabe que 0 mais 0 é igual a 0. 0 dividido por 0 é igual a 0. Nada dividido por nada é igual a nada. Então, se o Big Bang criou tudo, se foi essa grande explosão que criou tudo, onde que está o fundamento? Porque a gente sabe que o nada, a única coisa que ele serve é para criar um nada. Se o nada criou tudo, onde que está uma coisa mais inteligente ali? Onde que está o início das coisas para explicar? Porque se nós pegarmos, como eu disse outrora, 0 é igual a 0, nada é igual a nada. Não faz sentido essa teoria, sendo que como que o nada vai criar um ser tão inteligente igual o homem, que é capaz de criar uma inteligência artificial? Como que o nada ia criar separações, que ia criar cadeias tão inteligentes igual os animais? Que a gente sabe que existe os animais carnívoros, os animais herbívoros, e cada um fica na sua sem se misturar. E aí a gente olhando para a ótica da Bíblia, é lindo ver que essa teoria da fé, essa teoria de acreditar que Deus ele é o supremo criador de todas as coisas, que ele vem explicando tudo nos seus detalhes. E eu queria provocar você nessa noite. Queria que você fizesse essa comparação, porque Deus ele dá esse respaldo para mim e para você. Deus ele dá essa explicação para mim e para você. Deus ele é tão supremo que ele poderia fazer igual essa outra teoria do Big Bang. Ah, eu criei tudo, mas eu não quero te explicar nada, não. Deus ele se importa tanto comigo e com você que ele faz a questão de explicar todos os detalhes. Ele faz a questão de explicar que foi ele que criou os céus e a terra. Interessante que ele faz questão de explicar
que no céu ele criou ali espécie de anjos para o adorá-lo. É tanto que a palavra dele fala que anjos e querubins estão no seu trono, adorando 24 horas e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia ela é tão completa que ela vai dizer que todos esses anjos existe a separação entre eles. A gente bem sabe que existem anjos querubins, anjos serafim, arcanjos de Deus. E Deus ele é tão completo, mas tão maravilhoso que dentro desses anjos, ele vai dizer que tem alguns que têm até nomes. A gente sabe muito bem de que existem anjos com o nome de anjo Gabriel, arcanjo com o nome de Miguel, serafins com os nomes maravilhosos. E desde já eu quero abrir aqui uma nota de rodapé para você, para comentar para você que no livro de Daniel está escrito que Daniel ele orava e ele jejumava a Deus incessantemente 24 horas ali preso naquele exílio de Babilônia. E é interessante que Deus ele manda o anjo Gabriel para entregar a resposta de Daniel. E é interessante que quando esse anjo ele sai do átrio do Senhor, ele sai ali do palácio de Deus para entregar essa mensagem para Daniel. E a Bíblia vem dizer que esse anjo ele fica preso ali no mundo da Pérsia. Ele fica preso ali no mundo espiritual, no dominador que regia aquela região, que dominava aquela região. E esses principados e potestades, eles então vai prender ali a Gabriel para ele não deixar entregar a resposta para Daniel. E é interessante que a palavra de Deus fala que Daniel ele não cessava de orar. Daniel ele não cessava de buscar, de entregar-se para Deus até ele receber a resposta. Ele orava tanto que esse clamor chegou até as narinas de Deus, que essa adoração chegou até as narinas de Deus. E Deus, ele preocupado porque ele já tinha enviado o anjo Gabriel para a terra, para estar entregando essa resposta para Daniel. Fico imaginando Deus olhando lá de cima e vendo que o anjo Gabriel ele estava preso ali naquele mundo espiritual, que ele estava preso ali naquelas artes celestiais, naqueles dominadores daquela terra. Então, Deus com sua toda autoridade, diz para o anjo Miguel tirar a espada desembainhada. Miguel então desce para a terra, meu irmão, e com a espada desembainhada, ele rasga aquele mundo espiritual, ele destrói aquelas potestades espiritual, e ali então Gabriel ele consegue entregar aquela mensagem para Daniel. Por aí nós vemos um Deus que ele é completo, que ele deixou na palavra dele todas as explicações para a minha vida e para a sua vida. Inclusive, meu irmão, da criação do mundo. É muito vago a gente poder acreditar numa teoria de explosão do nada sem nada para nada. É muito vago a gente querer acreditar que foi de um buraco negro que todos os países eles saíram e surgiu. Mas Deus na sua autoridade, Deus na sua grandeza, nos mínimos detalhes que ele faz. Deus então na Bíblia Sagrada ele diz que dentro dessas cadeias angelicais que existiam no céu, dentro dessas separações angelicais entre querubins, serafins, arcanjos, tinha um entre eles que se destacava. Tinha um entre eles, meu irmão, que a palavra de Deus ela fala no livro de Ezequiel, que quando esse anjo ele foi criado junto dele os tamborins e os pífaros. Isso Deus ele traz à nossa memória, Deus ele traz ao nosso saber que quando esse anjo foi criado a música, a melodia foi criado nele. Porque todos nós entendemos sons de pífaros, porque todos nós entendemos os sons de tambores. E a junção de pífaros, tambores, ela dá muitas melodias estrondosas, dá muitas melodias alegres. Dá muitas melodias que alegram os nossos corações de ouvir.
E quando esse anjo foi criado, a palavra de Deus fala que foi criado os tambores e os pífaros estavam nele. E Deus, ele é tão detalhista que diz que quando esse anjo foi criado, ele foi chamado à luz. Ele foi chamado à luz do amanhecer. É interessante, meu irmão, que esse anjo, ele brilhava muito. Esse anjo, onde que ele passava, ele tocava ali os corações dos outros anjos. E todas as vezes que ele reunia com esses outros anjos para estar criando melodias novas, para estar criando ali sons novos para o eterno, ele se reunia com esses anjos e ali saía cada orquestra maravilhosa, ali saía cada sons maravilhosos que encantava a Deus. E Deus ficava tão feliz e tão satisfeito de ter criado esse anjo. Deus chamava ele de luz da manhã, luz do alvorecer. Esse anjo, ele tinha brilhos, ele tinha as pedras preciosas revestidas nele. E na medida que esse anjo ia crescendo, ia ficando mais luminoso, ia ficando mais resplandecente, mas o céu ficava harmonioso. Mais as canções, mais os barulhos ali no céu ficava grandioso. E é interessante, meu irmão, que esse anjo, ele começou a se ensoberber-se dentro de si. Ele começou a achar que aquela glória que ele tinha, aquele poder, aquela majestade que ele tinha, ele poderia se chegar igual a Deus. E a Bíblia bem nos fala que quando esse anjo de luz, ele reunia ali os anjos para fazer a orquestra, para fazer sons para o Altíssimo. Ele via todos aqueles outros anjos ali o adorando. Ele via todos aqueles outros anjos ali dizendo que ele era belo, dizendo que ele era formoso, dizendo que ele era encantador. E aquilo deixou-se subir no coração dele. E quando esse anjo pensou que ele poderia ser igual a Deus, quando esse anjo pensou que ele poderia colocar o trono dele igual a Deus, que ele dizia no coração dele que ele poderia ser semelhante ao Altíssimo. E a gente bem sabe que a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele não troca a sua glória por ninguém. Que Deus, ele não compartilha a sua glória com ninguém. E quando esse anjo vai apresentar-se perante Deus, quando esse anjo deixa se ensoberbecer, quando esse anjo pensa que ele pode ser igual a Deus, ali Deus cria um anjo de guerra, um anjo poderoso cujo nome é Miguel, com a espada desembainhada. E quando esse anjo de luz chega na presença de Deus, que ele achou que poderia ser igual a Deus, ali é criado um anjo de guerra, um anjo de batalha chamado Miguel. Porque até então não tinha anjos de batalha, porque o céu era harmonioso. Você só ouvia santo, você só ouvia glória, você só ouvia louvores no céu. Mas através dessa rebelião desse anjo, Deus então ele cria um anjo forte, um anjo guerreiro chamado Miguel. E quando esse anjo de luz tenta se ensoberbecer, Deus ele dá só uma palavra, Miguel! E Miguel então lança uma batalha travada no céu, porque a Bíblia fala que houve batalha no céu. E Satanás e seus anjos com uma terça parte foram lançados no inferno. E muitas teorias falam que ele ficou uma parte na terra, depois foram lançados no inferno. Mas enfim, a história diz que esse anjo de luz, esse anjo que fora criado para adoração, esse anjo que era chamado a estrela da manhã, esse anjo que onde ele ia, ele encantava todos, ele era capaz de impressionar o próprio Deus. E quando ele deixa a soberba, quando ele deixa achar que ele é grande, entrar no coração e achar que pode colocar o trono semelhante do Altíssimo, Deus então ele tira a essência desse anjo. Deus ele tira a glória desse anjo, Deus ele tira a essência, Deus ele tira o louvor, Deus ele tira o pífaro, o tamborim, Deus ele tira a grandeza daquele anjo. E aquele anjo se transforma numa espécie de fumaça,
numa espécie de nuvem negra e é lançado no inferno. E desse dia em diante, houve silêncio no céu. E nem os querubins, nem os serafins, por causa dessa rebelião, eles ficaram um tempo em silêncio. Mas como Deus é tão grande, e aquela parte maior que ficaram no céu, porque até essa parte foram lançadas no inferno. Como Deus ele é tão grande, como Deus ele é tão supremo, maravilhoso. Deus então ele tem uma grande ideia. E fico imaginando no meu coração, Deus ele pegando um anjo, Deus ele pegando um arcanjo e montando ali na nuvem. E Deus então ele desce para a terra. Deus ele então ele começa a criar a maior obra da mão dele. E Deus então começa a fazer a separação aqui na terra das águas. Deus então começa a separar as nuvens. E a palavra de Deus fala a partir do capítulo 1 de Gênesis, que Deus então ele manda a terra produzir os seus animais. Deus então manda as águas produzir os seus peixes. Mas tem um ser aqui muito especial, que Deus ele faz a questão. Deus ele tem o privilégio de criar com as próprias mãos. E Deus então vê todos aqueles animais, todas aquelas árvores, e Deus diz a si mesmo, para o seu coração, para o Espírito e para o Filho, que tudo o que ele fizer era bom. Mas estava faltando uma coisa. Fico imaginando Deus olhando ali no espelho das águas. Deus então ele decide criar um ser. Deus então ele decide criar uma obra das suas mãos, uma criação perfeita. E Deus então ele começa a separar ali a argila. Deus então começa a separar ali o pó da terra. Deus então faz uma matéria ali desenhada do pó da terra. Então quando Deus termina de fazer aquela matéria, quando Deus termina de fazer aquela obra, a palavra de Deus vai dizer a partir do capítulo 2 ali de Gênesis, que Deus ele sopra o fôlego de vida sobre aquela matéria. E hoje nós podemos desfrutar dessa grande obra de Deus. Porque Deus então cria o homem do pó da terra. A minha criação e a sua criação, ela tem um início. A minha criação e a sua criação, ela tem uma história, meu irmão. E essa história é tão linda, mas tão maravilhosa, que Deus ele fala que ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Quer ver Deus na sua vida? Quer ver Deus na sua história? É só você olhar no reflexo do espelho. Olhe no reflexo das águas, que você vai ver a maior criatura. A maior obra-prima, a maior criação de Deus, que é o homem, que é a sua vida e a minha vida. E aqui começa, meu irmão, o nó da história. Porque é complexo acreditar que Deus existe. Mas é mais complexo ainda acreditar que nós viemos de uma explosão. É mais complexo acreditar que nós viemos de um nada. Um ser tão perfeito como você, como eu, que é capaz de criar uma inteligência artificial. Que é capaz de criar coisas que é tão bonita, mas também tão espantosa. Hoje em dia, se nós vemos em muitos países, existem carros com inteligência artificial, que eles andam sozinhos, que eles não precisam de motorista nem condutores. Hoje em dia nós vemos robôs, que ele faz todo o serviço do ser humano. Então como é complexo acreditar que nós viemos do nada, de uma explosão, sendo que nós bem sabemos que nada igual a nada é nada. Mas Deus aqui, na sua soberanidade, na sua suprema graça, ele vem explicando passo a passo de como é a criação do homem. E o mais interessante e lindo nisso tudo, meu irmão, é que Deus, quando ele cria o homem, aqueles dons que ele tinha dado para aquele anjo que caiu do céu, aquele anjo que foi lançado no inferno, aquele anjo que perdeu todo o seu poder, sua autoridade,
Ele pega aqueles talentos e retribui para a minha vida e para a sua vida. Porque aquele anjo que fora criado com os pífaros e os tambores, ele era capaz